Você lembra quando você era criança e recebia um presente? O que quase sempre seus pais falavam? Você já disse obrigado? Você já agradeceu? Não era isso? Se a gente for ver, foram os nossos pais que primeiro nos deram lições sobre gratidão. Mas sabe o que é interessante? É que muitas vezes a gente acaba assimilando essa ideia de que gratidão é um gesto de educação. De que gratidão é dizer obrigado depois que a gente recebe alguma coisa. De que gratidão é isso, é valorizar um presente que a gente acabou de ganhar, porque senão fica chato, é falta de educação. Mas pessoal, gratidão é muito mais do que um gesto de educação. O Papa Francisco certa vez falou o seguinte: gratidão não é simplesmente uma palavra amável para se usar com os estranhos e ser educado. Interessante, né? No livro Um Dia Sem Reclamar, aliás, é o livro que inspirou essa série de mensagens, um livro muito bom, que vale a pena muito a leitura. Os autores Davi Lago e Marcelo Galupo, eles falam o seguinte: a gratidão, mais que nobre gesto de reconhecimento, permite enxergar a realidade de modo diferente. Ser grato é sinal de maturidade. Quem é grato tem clareza sobre essa realidade, por isso é mais feliz. Olha só, o que esses autores estão dizendo é que gratidão é um olhar para a vida. É a gente conseguir olhar toda a realidade, percebendo e valorizando tudo aquilo que nós ganhamos, tudo aquilo que nós temos, toda a riqueza de vida que nós possuímos. Sabe, gratidão é muito, mas muito mais do que um gesto de educação. Eu gosto bastante do subtítulo desse livro, quando ele fala assim, descubra por que a gratidão pode mudar a sua vida. A gratidão como enxergar a realidade, percebendo, valorizando tudo aquilo que nós temos, ela pode mudar realmente toda a nossa forma de viver. Quer ver? Olha só, a gratidão, ela gera generosidade. É muito mais fácil nós aprendermos, cultivarmos o ser generoso quando a gente percebe tudo aquilo que nós temos. Não é verdade? A gratidão nos embeleza. Se você vai ver, pouca coisa nos traz tanta aversão, ou pouca coisa deixa uma pessoa tão feia quanto a ingratidão. Agora, por outro lado, a gratidão deixa a pessoa mais alegre, mais viva, mais bonita. A gratidão equilibra as nossas finanças. É difícil a gente equilibrar as nossas finanças ou a fatura do nosso cartão de crédito se a gente não valoriza o que a gente tem, porque daí a gente sempre vai estar correndo de mais alguma coisa, mais outra. E aí as nossas finanças também vão sofrendo com isso. A gratidão constrói relações profundas. Imagina, por exemplo, como é a relação de pais e filhos sem gratidão. Onde pais não são gratos aos seus filhos, ou especialmente onde filhos não são gratos aos seus pais. Você vai perceber com toda certeza, que essa gratidão, que essa relação ela vai se deteriorando com o tempo. Cada vez vai se rachando mais, cada vez vai ficando mais prejudicada, porque a ingratidão ela destrói relacionamentos. Você vai perceber, por exemplo, num casamento, como é que funcionaria um casamento onde o marido não valoriza a sua esposa, ou onde a esposa não valoriza aquilo que o seu marido faz, aquilo que ele é. Esse casamento vai estar cada vez mais distante, cada vez com mais brigas. Agora, uma relação de casamento onde o marido valoriza a sua esposa, onde a esposa valoriza seu marido, onde ambos valorizam a diferença que um ou outro faz na sua vida, é uma relação que com toda certeza vai se aprofundar cada vez mais. Olha só, a gratidão, ela gera relações profundas. Se a gratidão já faz diferença nas nossas relações com as pessoas, imagina a diferença que ela faz nas nossas relações com Deus. Para pensar nisso. A gratidão, ela nos conecta com Deus. Basta que você veja, por exemplo, na espiritualidade bíblica, quantos e quantos versículos nós temos sobre gratidão. É muita coisa. E não é à toa. É porque a gratidão ela é indispensável para a gente construir um relacionamento com Deus. E isso não é só coisa de cristianismo. Todas as correntes de espiritualidade do mundo, seja elas quais forem, de alguma forma vão valorizar e ensinar a gratidão. A gratidão nos fortalece. Se a gente passa por momentos de crise, de privação, é muito mais fácil passar por esses momentos se a gente percebe o que nós temos, não só o que nos falta. A gratidão, ela nos faz mais felizes e realmente existe
uma gama enorme de estudos científicos que relacionam a gratidão com a felicidade e que comprovaram que a gratidão nos ajuda a ter uma melhor qualidade de sono, que a gratidão combate o estresse, que a gratidão combate a depressão e muitas outras coisas. A gratidão, inclusive, melhora a nossa imunidade. Eu vi essa semana um estudo muito interessante. Eles dividiram um grupo de pessoas em 3 segmentos. O primeiro segmento tinha que escrever um cartão de gratidão para uma pessoa, um cartão por semana. Uma vez por semana, escrevia um cartão a uma pessoa dizendo que ela era grata. O segundo segmento fazia um cartão de desabafo. Contava, escrevia os seus sentimentos, especialmente sentimentos ruins. E o terceiro segmento não fazia nada. O primeiro segmento de pessoas teve uma melhora muito grande na sua qualidade emocional, na sua saúde psíquica. E olha só, 77% das pessoas que participaram desse experimento não entregaram nenhum dos seus cartões, mas só o fato de escrever, de pensar na gratidão, o fato de refletir naquilo que outras pessoas fizeram por eles, já ajudou a encontrarem um maior sentimento de felicidade. Então é provado cientificamente, a gratidão nos ajuda a nós sermos mais felizes. Então você percebe como a gratidão, como um olhar para a vida, pode mudar toda a nossa existência. Agora, será que a gente já sabe agradecer? Sabe, se gratidão fosse simplesmente dizer obrigado depois que a gente recebe alguma coisa, eu acredito que todos nós já saberíamos agradecer, né? Afinal de contas, eu acho que nós já passamos dessa fase. Agora, a gratidão como esse olhar que valoriza a vida, gratidão como esse olhar que percebe toda a nossa riqueza, a gente precisa admitir que isso a gente precisa cultivar na nossa vida inteira, porque virou e mexeu, a gente está valorizando mais aquilo que nos falta do que aquilo que a gente tem. Virou e mexeu, a gente acaba sendo ingrato com as pessoas que estão à nossa volta. Se a gente não cuidar muito, a gente acaba sendo ingrato até com o próprio Deus. Ou seja, gratidão como esse olhar para a vida, a gente precisa realmente cultivar de forma intencional durante a nossa vida como um todo. É por isso que a gente tem essa série de mensagens, Um Ano Sem Reclamar. É uma série de mensagens de 2 encontros que a gente vai falar sobre como a gente pode cultivar a gratidão e vamos também ter alguns exercícios muito práticos para isso. O tema de hoje é como ser grato nos bons momentos, algo que deveria ser automático, mas não é. Bom, e para nos ajudar nesse tema de como sermos gratos então nos bons momentos, a gente vai ler um texto bíblico que vai funcionar como uma espécie de estudo de caso para a gente, que está em Lucas 17, a partir do versículo 11, você pode acompanhar a partir da sua tela. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficando a certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Deixa eu fazer uma pausa para você entender. A lepra é uma das doenças mais antigas da história. Hoje ela se chama hanseníase, graças ao médico que descobriu o bacilo causador. Mas ela, até pouco tempo, ela era uma doença muito séria. O tratamento da lepra só foi desenvolvido entre os anos de 1960 e 1980, poucas décadas atrás. E especialmente na época de Jesus, na antiguidade, ela era uma doença fatal. Era a mesma coisa do que uma sentença de morte, não tinha tratamento. Era uma morte lenta, muito triste e ainda te isolava, porque afinal de contas, a lepra, a hanseníase, é uma doença contagiosa. Então, as pessoas que tinham lepra, hanseníase, elas tinham que ficar à parte de todas as pessoas saudáveis, inclusive a sua família. Por isso que aqui no texto fala que eles ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz, eles não podiam nem chegar perto de Jesus. Então, eu só quero que você entenda como essa realidade é triste. Talvez algo próximo a isso, a gente viveu na pandemia, quando as pessoas passavam pelo Covid-19 e tinham que ser isoladas. Muitas vezes seu quadro piorava, muitos vieram inclusive a falecer, como a gente sabe, e faleceram longe das suas famílias, saíram de casa para nunca mais voltar. Então algo próximo, parecido com isso, era o que as pessoas passavam com a lepra. Então, vamos continuar aqui. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Então, assim, só para a gente entender, os sacerdotes desempenhavam mais ou menos o papel de médico naquela época. E eles atestavam quando uma pessoa estava curada ou não. E o que é interessante também nesse texto é que Jesus não cura eles e depois manda eles irem para os sacerdotes. Jesus manda eles irem para os sacerdotes sem eles nem terem sido curados. Eles vão sendo curados no caminho. Você consegue perceber a confiança
que eles também tiveram que ter em Jesus nesse momento, né? Então vamos lá, um deles, quando viu que estava curado, e aí vem, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então a gente entende que os 9 que não agradeceram eram judeus, eram do mesmo povo que Jesus, o povo do Antigo Testamento, esse povo que há séculos vivia com Deus, obedecia os mandamentos, ia no templo, né? E um deles era samaritano. Os samaritanos eram um povo inimigo dos judeus, ou seja, eram um povo rival, né? E foi justamente esse que voltou para agradecer. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse texto ele expressa muito bem essa ideia do agradecer nos bons momentos, porque o que é um bom momento? Um bom momento é quando a gente precisa muito de uma coisa, como eles precisavam, a gente pede e a gente recebe. O bom momento é esse, é quando você está precisando de algo e você pede e você é atendido. Você tem uma enorme alegria por isso. É exatamente essa situação. E para a gente aprender agora como desenvolver gratidão nos bons momentos, a primeira lição ela é uma lição dura, mas ela é bastante necessária. O que o relato aqui mostra é que de 10, um volta para agradecer. É uma forma da Bíblia nos ensinar uma coisa muito simples. A gratidão não é algo natural. A ingratidão, ela é natural. A gratidão, não. Isso é bem importante que você perceba. Sabe, se a gente olha, você talvez tenha filhos, eu tenho. A gente, para ensinar a gratidão para os nossos filhos, a gente fala, vez após vez, sobre agradecer. Volta e meia a gente lembra, já disse obrigado, como a gente falou no início, já agradeceu, né? Se você tem filhos, você já fez isso com toda certeza. E mesmo assim, volta e meia, eles escorregam, né? A gente escorrega. Agora, a ingratidão, ninguém ensinou, ninguém disse para o seu filho, assim, por exemplo, olha, quando você receber um presente, não agradeça, o outro não fez mais do que a obrigação. Nunca vi um pai e uma mãe falarem isso. Mas apesar da ingratidão não ser ensinada, ela já está lá. Então perceba o seguinte, a ingratidão é o nosso estado natural. Outra coisa que é importante que você perceba é que é muito difícil perceber a ingratidão em nós, a gente percebe nos outros. É que nem egoísmo, a gente percebe nos outros, em nós é muito difícil. Até hoje, eu já vi algumas pessoas falando que outras eram ingratas. Ah, o meu chefe é ingrato, meu marido é ingrato, minha esposa é ingrata, meu filho é um ingrato. Mas até hoje eu nunca vi uma pessoa dizendo eu sou um ingrato. Por quê? Porque a ingratidão é muito difícil da gente perceber em nós mesmos. Dá para entender? Então olha só, possivelmente, quem sabe você esteja sendo ingrato nesse momento, em alguma esfera da sua vida e não esteja percebendo. Talvez com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com Deus. Aliás, quando foi a última vez que você agradeceu as pessoas importantes da sua vida por elas serem quem elas são? Dá para entender isso? A ingratidão é o nosso estado natural e nós normalmente não percebemos ela. Então, a gente precisa estar sempre atento, de forma intencional, revisando o nosso caminho. Será que eu não estou sendo ingrato em alguma esfera da minha vida? Esse é o primeiro passo para a gente cultivar um coração grato. Reconheça a ingratidão em você de uma forma sincera e honesta. Revise o seu coração. Por que será que é tão difícil ser grato? A Bíblia vai falar que, de forma geral, é por causa do pecado. Quando nós rompemos com Deus, a ingratidão também entra no nosso coração e se torna o nosso estado natural. Mas tem alguns comportamentos que a gente acaba cultivando que potencializam ainda mais a ingratidão. No livro Um Dia Sem Reclamar, a gente encontra o seguinte: se o mundo real não for como o mundo que idealizamos, não temos razão para agradecer, pois valorizamos mais o que pedimos do que aquilo que recebemos. Por isso somos muito rápidos em pedir e reivindicar e muito lentos a agradecer. Eu acho muito interessante como os autores explicam isso. A gente, de forma geral, a gente idealiza um mundo. E muitas vezes esse mundo ideal acaba não se tornando real. E a gente fica triste por aquilo que não aconteceu, como se aquilo já fosse nosso. A gente, em vez de agradecer o que a gente efetivamente conseguiu, a gente reclama e reivindica aquilo que a gente não conseguiu, que a gente
gente idealizou e que a gente já trata como se fosse meu. Sabe? Então, imagina que você deseja nesse mês alcançar 10 coisas, seja lá o que for, 10 coisas. E você, depois de muito trabalhar e fazer, você consegue alcançar 5. Qual é a nossa tendência natural? Não é ficar grato pelas 5 que a gente conseguiu. É ficar brabo pelas 5 que a gente não conseguiu. A gente tratou essas 10 coisas ideais como se já fossem nossas. E aí a gente reivindica aquelas 5 que a gente não conseguiu, em vez de ficar grato pelas 5 que sim. Poderia até ser outra proporção, dizer que a gente conseguiu 8, só faltou 2. A gente normalmente fica bravo pelas 2 que a gente não conseguiu, em vez de ficar grato pelas 8 que sim. A gente idealiza demais. Sabe, eu estava pensando, por exemplo, na minha vida. Eu sou um pastor muito feliz. A comunidade aqui da Melk Chapecó é uma comunidade que me alegra demais. Espero que todos tenham a oportunidade de um dia conhecer, mas é uma comunidade que é muito acolhedora, é muito amorosa, ela é muito carinhosa. É uma comunidade de 40, 50 pessoas que se reúne todas as semanas, de forma presencial, fora o pessoal que está online, que nem você, para estar adorando a Deus, para estar juntos. O que me impede de ser grato para essa comunidade? É porque muitas vezes eu idealizo uma comunidade de 90 a 100 pessoas, e aí eu fico bravo por aquelas que não estão lá. Então, primeira coisa que muitas vezes potencializa a nossa ingratidão natural, promovida pelo pecado, idealizações. Outra, a mente voltada para o futuro. A gente sempre está pensando no futuro, ao invés de aproveitar o presente, que como o próprio nome diz, é um presente, né? Outra coisa que potencializa a nossa ingratidão é o nosso desejo de autossuficiência. Todos nós queremos dar conta do recado sozinhos, sermos autossuficientes, não precisamos pedir ajuda para ninguém. E a gratidão, ela nos lembra que nós precisamos de alguém. Ela nos lembra que em algum momento alguma pessoa nos ajudou, nos contribuiu, ou até nos deu algo que sozinho nós não conseguiríamos ou não teríamos se não fosse essa pessoa. Então, a gratidão ela vai exatamente na contramão do nosso desejo de autossuficiência. Ela fere o nosso desejo de autossuficiência, ela nos lembra da nossa dependência. Bom, mas então agora a grande pergunta, né? Como vencer a nossa ingratidão natural? Como vencer essa nossa tendência natural para ingratidão? E o texto nos mostra exatamente isso. Você percebeu? Os 9 leprosos que não voltaram para agradecer, todos eles eram judeus do mesmo povo de Jesus, nada contra os judeus. Mas qual é a ideia que os comentaristas bíblicos falam aqui? Possivelmente, atenção para isso, eles não voltaram para agradecer porque se acharam merecedores daquilo que aconteceu. Afinal de contas, eles eram pessoas que buscavam a Deus, que faziam as coisas certas, que seguiam os mandamentos, que iam à igreja, que tinham uma espiritualidade. Ou seja, nada mais natural do que a gente ser curado dessa doença injusta. Eles se sentiram merecedores daquilo que aconteceu. Por isso não voltaram para agradecer. Agora, aquele único que agradeceu era justamente o samaritano, o estrangeiro, aquele que não era do mesmo povo, aquele que não tinha essa mesma corrente de espiritualidade. E o que os comentaristas, os estudiosos bíblicos afirmam é que essa pessoa, justamente por causa dessa condição, ela foi inundada com um sentimento de não ser merecedora, de ter recebido algo especial sem ter feito por merecer. Por isso ela volta para agradecer. E aqui a gente tem uma lição muito grande. Quer desenvolver um coração grato? Veja toda a sua realidade como um presente. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que vai te ajudar muito bem nisso. Imagina que os teus pais resolvam distribuir herança. Você olha para essa herança, vamos dizer, se achando merecedor dela. Afinal de contas, eu sou um bom filho, me comportei a vida inteira. Aliás, é isso que os pais fazem, eles têm a obrigação de dar herança para os seus filhos. Todos os pais fazem isso, já estava na hora dos meus pais se mexerem, afinal de contas, eles estão com um monte de dinheiro guardado e eu aí pagando dívida, né? Então, se você tem esse pensamento de merecedor dessa herança, você corre um sério risco de não ser grato por ela e de ser uma daquelas pessoas tantos que às vezes inclusive racham uma família porque ganharam uma quantia um pouquinho menor daquela que achava justo. Agora,
Se você vê essa herança como um presente que você não mereceu, afinal de contas, não fui eu que trabalhei por esse dinheiro. Não fui eu que suei a camiseta, não fui eu que investi, não fui eu que construí, foi os meus pais, eles trabalharam, agora eu estou ganhando de forma gratuita, estou ganhando algo pelo qual eu não fiz, eu não trabalhei. Se você vê isso como um presente que você não merece, você vai ser grato por ele. A herança é a mesma, mas se você enxergar ele como algo pelo qual você mereceu mesmo, e está certo, é natural, você vai ser como os 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Agora, se você vê isso como um presente imerecido, você desenvolve um coração grato. A mesma coisa vale para a nossa vida como um todo. Se a gente vê a nossa vida como um todo, como algo que a gente mereceu, afinal de contas, sou uma pessoa boa, eu tenho que ter uma vida boa mesmo. Não, eu tenho que me dar bem na vida mesmo, afinal eu faço tudo certinho, sou uma pessoa que vive com Deus, eu vou na igreja, e mais isso, mais aquilo, a gente corre um sério risco de ser ingrato. Agora, se eu vejo a vida como um presente, qual eu não mereci, mas eu ganhei. Se eu vejo a minha família como um presente, se eu vejo a vida com Deus como um presente, se eu vejo a salvação como um presente, então eu sou grato por isso. É exatamente essa a ideia. Sabe? Perceba, a palavra gratidão, ela vem do latim gratia. Da onde vem, por exemplo, a palavra em espanhol gracias, ou a palavra em italiano grazie, né? Obrigado, né? Então, gratidão vem do latim gratia, que vem do grego charis. Você sabe, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e essa palavra charis aparece várias vezes, sempre traduzido como graça. O que eu quero dizer é que gratidão e graça têm a mesma raiz. Graça é uma palavra, se você quer entender mais a espiritualidade cristã, você precisa decorar, porque ela aparece várias vezes na Bíblia. É a palavra mais central pro cristianismo. Quando você fala a palavra graça, você está pensando num presente gratuito, intencional de Deus para nós que nós não merecemos. Presente de Deus para nós, gratuito e intencional, que nós não merecemos. Isso é graça. Gratidão e graça têm a mesma raiz etimológica. O que significa isso? As duas palavras estão conectadas. E a gente entende isso a partir desse texto. Ver o mundo como graça, ou reconhecer a graça de Jesus, é o que nos ajuda a sermos gratos, é o que nos liberta para sermos gratos. A Bíblia fala que a vida é graça. A Bíblia fala que salvação é graça. Isso é interessante porque muitas vezes a gente pensa que eu preciso ser bonzinho para ser salvo, eu preciso ir na igreja para ser salvo, eu preciso merecer a minha salvação, fazendo as coisas que Deus gosta, mas não é assim. A Bíblia fala que por mais que a gente se esforçasse, nós nunca conseguiríamos ser bons o suficiente, nós nunca conseguiríamos merecer a salvação, nós nunca conseguiríamos chegar no patamar de bondade que Deus espera de nós. Mas então como é que funciona? Jesus chegou no patamar de bondade que Deus espera de um ser humano. Jesus mereceu a salvação e quando ele morreu na cruz por mim, ele troca de lugar comigo e ele assume sobre si toda a consequência dos meus pecados, dos meus erros, da minha rebeldia a Deus, e ele me dá de presente tudo aquilo que ele conquistou, a salvação, a eternidade que ele mereceu pela sua obediência. Por isso agora a salvação, ela chega até mim como graça, como um presente que eu ganho de Jesus e que Jesus conquistou por mim na cruz. A salvação, ela é graça. E tudo aquilo que eu ganho nessa vida, saúde, família, bem-estar, bens materiais, é graça, é presente de Deus para mim, presente motivado pelo amor, qual eu não mereço. Se eu consigo perceber a graça de Deus, meu coração é liberto para ser grato. Mas olha só, a gente percebe que justamente aquele único que foi grato é o único que ouviu de Jesus, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Percebeu? Jesus não falou a sua fé o curou, porque curado foram os 10, mas salvo foi um só, aquele que voltou. Então, ao mesmo tempo que a graça nos liberta para sermos gratos, um coração grato, um coração que percebe tudo aquilo que ganha e valoriza isso, é um coração que nos ajuda a percebermos a graça de Deus e a recebermos a nossa vida.
Então isso acaba fechando como um ciclo. Eu percebo a graça de Deus e sou liberto para ser grato. Eu sou grato e percebo cada vez mais a graça de Deus presente e abundante no meu dia a dia. Bom, pessoal, então vamos só revisando. O que eu faço para cultivar um coração grato? Primeiro, reconheça a ingratidão em você. Segundo, veja tudo como um presente. E tem mais um detalhe que é muito importante e aparece nesse texto. O texto, ele traz uma informação importante. Ele fala que as nossas dificuldades nos aproximam de Deus, isso é absolutamente natural. Ali, esses 10 leprosos possivelmente não teriam se encontrado com Jesus se não fosse só doença. E muitas vezes com a gente também é assim. Nos momentos de dificuldade, nós oramos mais, buscamos mais, vamos na igreja, né? E você sabe como é que é isso, você já deve ter passado por isso. Então, as nossas dificuldades nos aproximam de Deus, isso é natural. Mas a grande questão é o que faremos depois de sermos atendidos. Porque nós temos 9 pessoas que depois de serem atendidas, continuam a sua vida normal, afinal de contas tinham muita coisa para fazer. Talvez tinham que rever aí o seu trabalho, tinham que reencontrar algumas pessoas, tinham muita coisa para fazer. E continuam a sua vida normal. Mas nós temos uma pessoa que volta e não só agradece. Sabe, é interessante desse texto que muitas vezes a gente fala daquele um leproso que agradeceu, a gente fica tão focado na gratidão que a gente se esquece o que mais ele faz. Ele se prostra. O que é se prostrar? Prostrar é você se ajoelhar com a cabeça baixa, mostrando a nuca. Isso era um gesto da antiguidade. Quando uma pessoa chegava diante de um rei, ela se prostrava. Ela se ajoelhava e mostrava a nuca. E com isso, ela dizia que o rei, se quisesse, podia cortar ali o seu pescoço. Ou seja, é como se a pessoa estivesse dizendo: a minha vida é tua, rei. Prostrar, grava isso, é um gesto supremo de entrega. Então, às vezes a gente tem a impressão de que esse leproso voltou para Jesus e disse: muito obrigado. Não, está errado. Esse leproso que voltou, ele disse algo do tipo, com seus gestos, ele está dizendo algo do tipo: o Senhor salvou a minha vida. Eu estava morto, mas o Senhor me deu a vida de volta. Eu não tenho nada para oferecer. Mas o que eu tenho eu te ofereço, a minha vida é tua. Eu te entrego a minha vida é tua. Faz dela o que tu quiser. É isso que ele está dizendo com as suas palavras e com os seus gestos. Ele não está agradecendo só. Ele está agradecendo e entregando a sua vida como gratidão. Por isso que Jesus fala para ele: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Porque aqueles que reconhecem a graça de Deus, percebem que a salvação de Jesus nos livra da morte certa, da morte eterna, do inferno, de uma vida vazia. E que em gratidão entregam a sua vida dizendo: Senhor, a minha vida, ela não é mais minha, ela é tua, tu salvasse ela é tua agora por direito. Agora a minha vida é tua, eu não quero mais viver para fazer a minha vontade, eu quero viver para fazer a tua vontade, porque agora tu és o meu rei, o meu soberano, o meu Senhor. Aqueles que reconhecem a graça de Deus entregam a sua vida, fazendo de Deus a sua prioridade, amando Ele sobre todas as coisas, ou pelo menos buscando isso. A esses, vocês estão recebendo a salvação. Sabe, eu acho que uma das coisas que mais nos acontece é a gente viver um relacionamento consumista com Deus. A gente se aproxima quando a gente precisa de algo e depois que a gente recebe, a gente foi atendido, a gente se distancia. É como se a gente buscasse em Deus um serviço ou um produto. Não é isso que Deus quer, não é isso que ninguém quer. Ninguém quer um relacionamento consumista de casamento, de namoro. Como é que você se sentiria se você soubesse que alguém está com você só por interesse? Ninguém quer um relacionamento interesseiro de amizade. Também não é esse relacionamento que funciona com Deus. Sabe, se a gente viver um relacionamento interesseiro com Deus, a gente não vai ter um coração grato. A gente tem que ter um coração interesseiro. E ter um coração interesseiro é exatamente o oposto de ter um coração grato. Por isso, para fechar esse momento, eu queria que você pensasse agora no seu relacionamento com Deus. Você tem desenvolvido um relacionamento consistente com Deus, que busca estar com Ele, que busca estar numa igreja,
que busca orar e ler a Bíblia com a mesma intensidade de quando você passa por problemas? Você tem vivido um relacionamento interesseiro com Deus, que você só busca Ele quando você precisa de alguma coisa, e quando você é atendido, você volta para sua vida normal. Segue como os outros 9. Que tipo de relacionamento você tem nutrido com Deus? Para a gente ter um coração grato, a gente precisa nutrir um relacionamento consistente com esse Deus, onde nós somos dia a dia envolvidos e impactados com a sua graça. Pensa nisso. Bom, deixa eu deixar para vocês então uma pequena revisão, como a gente desenvolve um coração grato nos bons momentos. Reconheça a ingratidão em você, veja tudo como um presente e desenvolva um relacionamento consistente com Deus. E agora uns exercícios práticos para você ir exercitando a gratidão no seu dia a dia. Primeiro, pense em um propósito para a sua vida com Deus para esse ano. Sabe, a gente começa normalmente um ano fazendo vários propósitos, né? Esse ano eu vou caminhar, vou comer de forma mais saudável, vou ler mais, ou sei lá. Que propósito você tem com a sua vida com Deus? Pensa nisso. Por exemplo, talvez o seu propósito possa ser: esse ano eu vou uma vez por semana na igreja. Ou se talvez não uma vez por semana, 3 vezes por mês eu vou na igreja estar no culto. Afinal de contas, esse Deus que me deu um mês inteiro, eu posso tirar esses 3 momentos, esses 4 momentos. Ou quem sabe você vai fazer um propósito de: esse ano eu vou aprender a ler a Bíblia. Ou esse ano eu quero orar todos os dias. Qual o propósito da sua vida com Deus? 2. Fique um dia sem reclamar. É um exercício do livro lá, que dá nome ao livro, né? O desafio é: fique 24 horas sem reclamar. Atenção, buzinar no trânsito já é uma reclamação. Olhar feio já é uma reclamação. O desafio é ficar 24 horas sem reclamar. Você consegue? Se você reclamar uma vez, zera a contagem e começa de novo. Você precisa ficar 24 horas sem reclamar nenhuma vez, só agradecendo. Tenta fazer isso, tá bom? Terceiro e último exercício: escreva um bilhete de gratidão. Sabe aquilo que a gente viu naquele experimento que a gente falou no início? Escreva um bilhete daqueles, um bilhete de gratidão para uma pessoa. Você pode decidir se você entrega ou não. Acho que seria muito bom você entregar. Mas se fez tanta diferença para as pessoas daquele experimento, imagina para nós. Escreva um bilhete de gratidão. Ficam aí 3 desafios práticos para você. E no próximo domingo agora, a gente vai continuar esse tema falando sobre como nós sermos gratos nos maus momentos. E eu já convido você a estar junto com a gente. Vai ser uma reflexão muito importante. Se sermos gratos nos bons momentos é difícil, quanto mais nos maus, né? Então tá bom. Que Deus te abençoe. Ótima semana. E vamos lembrar sempre de sermos gratos.